No perfil de hoje eu converso com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. A gente está num papo aqui animado sobre o Rio de Janeiro, falando sobre política e assuntos relativos às leis no Rio de Janeiro. Deputado, falamos no bloco anterior sobre a questão da lei. Muitas leis e poucas leis aplicadas. Qual é o nó que está aí no meio desse negócio? Primeiro que é exatamente essa distorção, né? Muitas vezes chega na casa e a propriedade, a mídia cobrava muito deputado a produção legislativa. Como produção legislativa fosse fazer leis, né? Na verdade, você deve fazer leis, mas aquelas leis que forem profundas, importantes, que possam realmente modificar para melhor a vida das pessoas, né? Então, você tem um emaranhado de leis e uma parcela significativa delas não tem efetividade, né? Então, o que fazer? Recentemente, a Alerj, através da presidente Pisciani, e a comunicação da Alerj, fizeram um aplicativo chamado Carteirada do Bem, que botaram ali no aplicativo algumas leis que, principalmente, mas não só, mas de defesa do consumidor, né? Para que no aplicativo você a conheça. Aí você vai num restaurante, por exemplo, aí vem logo o garçom, ele pergunta se você quer uma entrada e qual é a água mineral que você quer. Aí você diz assim, não, quero água natural. Ele já não deveria nem ter perguntado, deveria trazer. E se houver resistência, você mostra no aplicativo. A lei te obriga a você ter água para beber. Dando um exemplo bem banal. Então, nessa carteirada do bem, é um pouco para a população, nesse aplicativo, ter acesso a leis que são fundamentais, como, por exemplo, o vagão da mulher na Supervia e tantas outras. Eu acho que essa é uma forma de divulgação muito interessante, porque está dentro daquilo que a população está usando, de fato, né? Que é a internet com a telefonia celular, né? Mas o senhor acha que a gente realmente produz muitas leis e tem pouco cumprimento destas leis? Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Tem muita lei que vira lei e jamais é aplicada, porque não há uma estrutura que cobre essas leis acontecerem. Tem algumas leis que pegam e outras que não pegam e fica simplesmente no catálogo das leis. E o próprio povo desconhece por isso também, ou não cumpre ou não faz cumprir, né? Deputado, como o senhor disse, o senhor é um deputado bastante atuante, está aqui sempre, com total frequência e assiduidade. Que tipo de renúncia o senhor tem na sua vida particular para se dedicar tanto à vida parlamentar? A vida de um parlamentar, ela é uma vida de renúncias, né? Se você levar o parlamento a sério, né? Primeiro, quanto mais você trabalhar, mais trabalho terá, né? Essa multiplicidade de assuntos e de demandas que chegam no parlamento. E a vida do parlamentar não é só na casa. Tem os eventos de partido e ainda tem os eventos extra-parlamento. E visitas às comunidades, e a eventos, e a debates, etc, etc. Então você tem que renunciar, muitas vezes, no meu caso específico, a um tempo muito pequeno em relação à minha vida familiar com meus filhos e netos, com a minha própria mulher, com o meu lazer, né? Você tem que abrir mão das suas coisas pessoais em função dos quesitos e das questões mais coletivas. E isso que eu faço, seguramente todos aqueles que se dedicam com fé e divindade à vida parlamentar também o fazem. Sua família compreende bem esse lado? Apoia? Apoia, porque, veja só, quando eu me casei com a minha mulher, eu já estava na política, ela não foi nada no meio do caminho. E os meus filhos, eu entrei para a política, né, para derrubar a ditadura. Esses filhos ainda não existiam, né? Nem a mulher estava encontrada, né? Então, por via de consequência, eles estão dentro dessa história. O senhor falou agora, o senhor tem 2 filhos. Alguém já se interessou por política aí? Não, política no sentido parlamentar, não é política de fazer política. Meu filho acompanha vivamente a minha atuação política, etc.
Mas ele é advogado, minha filha é formada em desenho industrial. Não incentivo ninguém a ir para essa área. E acho também que eu não gosto muito dessa mistura. Eu acho que cada um tem uma vocação e segue a sua vocação, né? Como um dia eu me tornei engenheiro, nem pai nem mãe, minha mãe era professora e meu pai era desenhista do serviço público, então eu fui ser engenheiro por um percurso da minha vida, não por orientação familiar. Então nenhum dos dois demonstrou, nem o senhor deu ideias, né? Não, de ninguém conseguir, de ninguém seguir esse caminho, né? Que realmente é um caminho difícil, né? Um caminho difícil, um caminho árduo, né? Para quem quer fazer direito, tem renúncias, como o senhor disse. Eu sei que o senhor é flamenguista. Quais são as outras? O que o senhor gosta de fazer quando não está no parlamento? Olha, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de cinema, né? E principalmente na televisão, futebol ou filme, né? Eu diria que esses são os meus lazeres principais, mas já descobri outros gostos. Eu tenho uma casa em Pedro do Rio e lá eu me apaixonei pelas árvores. Então comprei tudo que é livro de árvore que apareceu na minha frente, tiro muda a partir das sementes. Eu aprendi a amar as florestas, foi um outro hobby que eu introduzi na minha vida. E é um bom porque é diferente de tudo, você sai um pouco do mundo. E eu tenho também um espírito muito religioso, né? Eu tenho uma religiosidade, né? Muito grande. Então esse é um tema que também sempre me envolve, né? Eu costumo dizer que eu tenho muitos gostos diferentes. Eclético. É uma pessoa eclética. Que tipo de filme o senhor gosta? Que temas lhe interessam? Bom, eu gosto dos dois opostos. Ou eu gosto de filme de ação policial, né? Ou gosto também dos grandes romances. Romance é sempre um bom negócio, né? É sempre um bom negócio. Deputado, quais são os seus desafios políticos? Olha, eu não costumo ter metas na política. Esse negócio de fazer meta, fazer projeto para o futuro na política, eu acho meio enganoso, né? O que eu sempre procuro fazer é cumprir bem o meu mandato, no sentido da frequência, no sentido da dedicação, no sentido da qualidade, para que isso possa se reproduzir em políticas públicas boas para a população. Aí depois, se eu vou ser candidato de novo, não vou ser candidato, só o processo político que vai indicando. Não sou de fazer grandes projeções. Foi assim a vida inteira. E até por causa disso que eu sou um pouco místico, porque é claro que a sua vontade é sempre muito grande, mas a política é uma questão de conjuntura. É a única atividade que você não faz sozinho, né? É uma atividade coletiva. O voto é algo absolutamente surpreendente. Então é muito melhor você se dedicar ao mandato sem estar pensando em eleição. E deixar para pensar na eleição no momento que ela estiver acontecendo. Então eu não tenho planejamentos estratégicos para ser X, Y, Z, porque eu acho que isso também não dá certo. Não funciona tanto quanto se espera, né? Deputado, são muitos os temas que a Assembleia recebe da sociedade, como solicitação. Quais os temas que mais lhe calam? Olha, eu volto a dizer, sempre me perguntam assim, Luiz Paulo, como é que você gosta do parlamento? E eu sempre digo o seguinte, se eu não gostar do que eu faço, é melhor eu ir para casa, né? Então, eu gosto, por exemplo, né, dessa área tributária e orçamentária. Eu acho que você ter um planejamento de gestão para o Estado passa por você ter uma previsibilidade da sua arrecadação e um equilíbrio na mesma.
para que você não tenha uma carga tributária escorchante, que a população não possa pagar, né? E para que esse gasto também tenha qualidade. Entende? Então, eu acho que essa é a área hoje que eu procuro mais focar o meu mandato. Eu acho até que é uma área de muito pouco resultado eleitoral, mas de grandes resultados para as políticas públicas. Olha, quando nós dizemos assim, hoje se investe 9 bilhões em segurança por ano. Só pode investir 9 bilhões em segurança se houver 9 bilhões. Se você arrecadar 75 bilhões de reais para pagar 23 bilhões de folha de ativo, 17 bilhões de folha de inativo, investir os 25% em educação, os 15% em saúde, os 2% em ciência e tecnologia, né? Se não fizer isso tudo, não tem os 9 bi para segurança. Então, eu acho que essa é uma área hoje que me motiva muito. Porque se essa área fracassa tudo. É verdade. Deputado, tem algum arrependimento na sua vida política? Ou particular? Eu não me arrependo, por quê? Porque o arrependimento você deve ter quando você prejudica alguém com a intenção de fazê-lo. Agora, você toma uma decisão no momento de acordo com um cenário. Se aquela decisão deu errado, você não tem que se arrepender, você está dentro daquele cenário. Por exemplo, eu fui candidato a governador em 1998. Não tanto por um desejo, mas por uma conjuntura, uma conjunção que aconteceu. Eu perdi a eleição. Fui terceiro colocado, mas tive um resultado bom, mais de 1 milhão de votos. Até aí, né, eu já tinha antes sido candidato a vice-governador. Eu sofri uma derrota. Né? Me arrependo? Não, porque a partir daí eu resolvi ser candidato a deputado depois. Né? Então, a vida é uma conexão dos fatos que vão acontecendo. Agora, se você prejudica alguém intencionalmente, vale o arrependimento. Agora, você ter seguido um caminho e esse caminho não ter dado certo, às vezes não deu certo, mas daqui a pouco vai acontecer um outro melhor pela frente. É verdade. Às vezes é até um atalho, né? Não deu aqui, mas dali. Se o senhor pudesse mudar alguma coisa na política, mudaria o quê? Eu mudaria a questão ética. Eu acho que essa é a questão central hoje do nosso país. É inimaginável o volume de corrupção que se tem nesse país. E se tem pela destruição de princípios e valores. Eu digo no meu partido, se os partidos parassem de discutir projeto de poder e passassem a discutir ideias e valores, a gente tinha caminho pela frente. E certamente um outro país a vislumbrar. Eu acho que fora disso não tem saída. É verdade. Momento literário, deputado, o que o senhor está lendo no momento? Apesar de você estar me mostrando aí o Fernando Henrique Cardoso, eu não estou lendo o Diário da Presidência ainda não, que serão 3 volumes. Serão 3, né? E seguramente profundamente polêmicos. Eu estou lendo um livro que eu estou encantado, que chama-se Sapiens. Não tem nada a ver com a frase da Dilma, não. É de um historiador judeu que narra as contradições e os caminhos da humanidade desde a época do Homo sapiens, do Pithecanthropus erectus, etc, etc. Então é um corte na história muito interessante. E a gente vai indicar, falamos no Fernando Henrique Cardoso, e a gente vai indicar Diário da Presidência do Fernando Henrique Cardoso de período 95 a 96. Teve outro dia uma notinha no jornal de um jantar que o Aécio teria tido com ele e pedido muito para ele não lançar os outros 2 volumes, porque ia ter um bocado de gente aborrecida. Normal, né, deputado? Normal, né? Deputado, muito obrigado pela presença, foi muito bom. Antes da gente terminar, o seu aplauso vai para aqui ou vai para quem? Olha, o meu aplauso hoje seria por todos aqueles que estão se dedicando de forma direta ou até mesmo orando para que o ser humano possa conviver em paz no mundo. Né?
porque jamais vi situação também tão drástica nessa área do terrorismo, né? E nessa área de as pessoas se matando incessantemente. E, evidentemente, a minha vaia, né? A sua indignação. A minha indignação em relação ao nosso país é com esse estágio, né, de desagregação dos valores éticos e morais que perpassa a política e parcela significativa da nossa sociedade, visto que atrás de cada político corrupto tem um interesse privado também corrupto, né, que varia, né, o último até revelado foi do setor dos investimentos bancários, né? É verdade. Deputado, muito obrigada. Tudo de bom para o senhor, muito mais sucesso nas suas empreitadas daqui para frente. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença. A você que nos assiste, obrigada pela sua atenção e pela sua audiência e por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. O perfil está no ar todas as segundas-feiras, às 23 horas, com reprises aos sábados, às 11 da manhã e domingo, às 7 da noite. E se você quiser falar conosco, nosso contato é perfil@tvalerj.tv. Manda sua sugestão, seu comentário, é sempre muito bem-vindo. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.